Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar quanto dinheiro é necessário para investir, para começar a investir, né? Se a gente for pegar todos os investimentos que a gente tem aqui no Brasil, com R$ 30 a gente já consegue investir no Tesouro Direto, que são títulos do governo que pagam juros. Então, R$ 30 a gente consegue fazer esses aportes. E com R$ 10 a gente consegue comprar cotas de fundos imobiliários que são imóveis negociados na Bolsa de Valores. E ainda, com R$ 5 a gente consegue comprar uma ação da Melius, que é uma das empresas, uma das startups mais proeminentes aqui no Brasil. Então você consegue enxergar que sim, você consegue começar a investir com pouco dinheiro, não tem desculpa para não investir. Com até R$ 5 e até R$ 1 você consegue colocar seu dinheiro na conta do Nubank, que vai render tanto quanto outros investimentos de renda fixa, que eu já citei aqui nesses vídeos falando sobre quais são os investimentos de renda fixa. Então, o que você precisa saber? Com pouco dinheiro, você já consegue investir em investimentos rentáveis, porém, você precisa saber a direção que tomar, o caminho, qual é o melhor caminho para começar. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco do caminho que eu percorri e o caminho que eu acho que é melhor para o investidor iniciante. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda de investimentos. Isso é uma maneira que eu vejo que seria o melhor caminho para você aprender ao mesmo tempo que você investe. Então, qual seria o melhor caminho? O melhor para começar a investir é ir do mais simples para o mais complexo. E os investimentos mais simples atualmente são investimentos de renda fixa, que são bem parecidos com a poupança. A gente empresta dinheiro e a gente recebe juros sobre aquele empréstimo, né? Na poupança a gente coloca o dinheiro lá para o banco usar e vai recebendo todo mês um montante. E para começar a investir nesses investimentos de renda fixa, você pode separar R$ 100. Esse é o preço que a maioria dos CDBs, que são os títulos de renda fixa mais conhecidos. Então, com R$ 100 você já consegue aplicar em um CDB de liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI. Por quê? Porque desse jeito ele vai render mais do que a poupança. É isso que a gente quer, um investimento tão seguro quanto a poupança, que é o caso do CDB. Todos os CDBs eles têm a mesma segurança da poupança, mas que tenham um rendimento maior. Então, com R$ 100 você já consegue colocar esse dinheiro no CDB para ele render mais do que a poupança. E é nesse lugar que você deve começar para fazer a sua reserva de emergências, que é aquele dinheiro que você vai precisar caso você tenha alguma emergência na sua vida, caso você precise de dinheiro para questões de saúde, você tem algum imprevisto, seu carro quebre, etc. Então esse é o dinheiro que você vai destinar os seus primeiros aportes para CDBs de liquidez diária e 100% do CDI no mínimo. Agora, seguindo esse caminho aqui dos investidores, né, a gente pode ir para a Bolsa de Valores, que são investimentos mais complexos. Eles são investimentos que a gente fala de renda variável. Por quê? Porque diferente lá da renda fixa, que a gente sabe quanto é que vai ganhar e o nosso rendimento vai ser constante para cima, a renda variável é meio que imprevisível, porque a gente não sabe quanto ela vai render no futuro. E por que investir nesses investimentos que a gente não sabe quanto vai render? Porque eles tendem a ser mais rentáveis no longo prazo do que os rendimentos de renda fixa. E o melhor caminho para começar a investir em renda variável são os fundos imobiliários, que são praticamente imóveis negociados na Bolsa de Valores. Então, quando a gente compra cotas de fundos imobiliários, hoje a maioria das cotas de fundos imobiliários, apesar de a gente ter fundos imobiliários que são negociados por R$ 10, R$ 4 até centavos, a maioria deles e os grandes fundos imobiliários, eles vão ser negociados a R$ 100 a cota. Então, a gente compra uma cota que seria um pedacinho, como se fosse um pedacinho do imóvel, e a gente recebe aqueles aluguéis daqueles imóveis todo mês. Então, a gente vai ter renda todo mês quando a gente investe em fundos imobiliários. Essa seria a segunda etapa. Quando a gente já está confortável aqui nos fundos imobiliários, já tem renda entrando mensalmente, a gente vai para a terceira etapa, que seria investir em ações brasileiras. Ações são empresas, as empresas brasileiras mais conhecidas, por exemplo, a Magazine Luiza, Petrobras, as lojas americanas. Então você tem direito, você pode
investir nesses negócios e você recebe parte desse lucro caso a empresa pague dividendos, ou a empresa também pode escolher reinvestir esses lucros para ela crescer mais. Então, quando a gente investe em uma empresa, em uma ação, nosso dinheiro tende a crescer bem mais do que em fundos imobiliários, por exemplo, porque empresas elas podem faturar bem mais do que os aluguéis. Os aluguéis eles têm um teto, né? Não dá para você aumentar, triplicar os aluguéis de um imóvel, mas os lucros de uma empresa dá para ela vender 2, 3, 4 vezes mais do que ela vendeu no ano passado, por exemplo. Por isso que ações são mais rentáveis. Então esse é o terceiro passo. E quanto dinheiro eu preciso desembolsar para investir em ações? O melhor seria separar pelo menos R$1.000. Por quê? As ações, elas são normalmente negociadas em lotes de 100. Então a gente precisa comprar 100 ações. Por exemplo, se a gente fosse comprar ações da Melius, a gente teria que comprar 5 vezes 100, que seriam 500. A gente tem que direcionar esses R$500 para comprar esse lote de ações da Melius. Então, por isso que eu acho que R$1.000 seria um valor interessante para você separar para investir em ações. Isso você já aprendeu já com a renda fixa, um pouco da renda variável aqui com fundos imobiliários e agora você está no estágio mais avançado investindo em ações. O último estágio, que eu acho que também é interessante, seria investir no exterior, investir em empresas americanas. Por que empresas americanas? Porque a gente está cercado por empresas americanas. Então, no nosso dia a dia, a gente usa o WhatsApp, que pertence ao Facebook, uma empresa americana. A gente usa o Google constantemente para pesquisar coisas, também é uma empresa americana. A gente assiste Netflix, por exemplo, empresa americana. Os produtos da Colgate, que a gente usa para escovar os dentes, os shampoos, da Johnson & Johnson, por exemplo, também são empresas americanas. Então, as empresas americanas estão no dia a dia de nós, brasileiros, mas também no dia a dia de várias pessoas do mundo. E o mercado americano é o maior mercado atualmente, o maior mercado financeiro. E nós brasileiros, a gente tem a chance de investir nesse mercado de forma simples. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui explicando como você começa a investir no exterior. E quando você começa a investir no exterior, você tem essa diversificação tanto entre tipos diferentes de investimentos que a gente falou aqui. Você já tem investimentos de renda fixa, já tem imóveis brasileiros, já tem empresas brasileiras. Agora, você tem que ter ações ou empresas estrangeiras. Então, eu acho que essa seria a progressão natural de nós investidores e quanto dinheiro você tem que separar para investir em empresas americanas. Como você tem que mandar dinheiro para o exterior, eu diria que R$5.000 seria interessante. Mas lembrando que você já tem um hábito, já criou o hábito de guardar dinheiro, investir na renda fixa, na renda variável, em ações. E inclusive você também já tem uma renda maior, já que os seus fundos imobiliários vão estar dando dividendos, as suas empresas brasileiras também vão estar distribuindo dividendos para você. Então você já tem uma renda maior vindo desses investimentos e você também já aprendeu a poupar mais do seu salário. É por isso que essa é a progressão natural. Então, você separa esses R$5.000 e manda para o exterior, manda para uma empresa americana. Hoje em dia dá para fazer isso com o Pix. Você manda seu dinheiro para a corretora com o Pix daqui e chega em meia hora. Você já pode investir. Então, essa é a progressão. Embora a gente consiga investir com pouco dinheiro, eu acho que quando você segue esse caminho, você aprende e ainda coloca o seu dinheiro para trabalhar para você de forma mais eficiente. Então, essa seria a progressão natural de investidor. Então, é isso. Se você tem alguma dúvida sobre quanto dinheiro você tem que separar para investir em cada tipo de investimento, deixe um comentário aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. E até logo!